Eu quero-vos falar, nós vamos falar sobre oração, mas se nós não chegamos a Deus, vai ser difícil. Eu lembro-me, ao início, de eu aceitar Jesus, cada vez que chegava a esta altura, em que eu estava a adorar, a minha cabeça não parava quieta. Os meus pensamentos não paravam quietos. Eu queria ficar quieto e não conseguia. Eu sei que muitas vezes isto acontece com alguns irmãos. E eles têm que aprender com Deus a acalmar. Eu comecei a orar e a dizer: Pai, eu levo todos os meus pensamentos cativos à palavra de Deus e ao Espírito Santo de Deus Altíssimo. E à medida que eu fazia isso, cada vez mais e cada vez mais, cada vez mais e mais, eu mais ficava quieto. E então pude absorver a presença de Deus. Deus me deu o privilégio de ter filhos. E eu percebi, então, a minha relação que eu tinha que ter com o meu pai. Eu tinha nos meus braços, ao meu colo, vários dos meus filhos, e várias vezes eu cantei para eles, e cantava o quê? Louvor, porque era o que eu conhecia. E eu comecei a entender que era assim que eu devia de louvar e adorar o meu Pai Celestial. Como se estivesse a cantar para uma criança, dando todo o meu amor naquele coro que eu estava a cantar. E da mesma forma, no meu coro que eu dou para Deus, dar todo o meu amor para Ele. Realmente, muitas das vezes pensamos que existe uma forma secreta para conseguir neste mundo vencer. A única forma secreta é o amor. Sempre será. Quanto mais nós nos rendemos a Deus, mais Deus mostra a nós. É impressionante ver a história, ler a Bíblia, ver passagens e conhecer passagens de homens e mulheres de Deus em que vemos homens que foram chamados por Deus como amigos de Deus, homens que foram chamados por Deus como sendo segundo o coração dele. Porquê? Porque andaram com Deus. Porque não deixaram que o mundo tivesse em primeiro lugar, mas que pusessem Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Por isso é que o versículo diz: buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto, será acrescentado. Tudo o resto. O título da mensagem de hoje é Orar. E eu queria-vos fazer entender, porque Deus me fez entender a mim, coisas que às vezes nos acontecem e que nós não percebemos porquê. E a causa, muitas das vezes, é por causa da nossa falta de oração. Grande parte de nós pensamos que nós oramos ao princípio do dia, pronto, e todo o resto do dia está resolvido. E não é isso que Deus diz. Deus diz para orar sem cessar. Mas como é que eu posso parar de trabalhar e orar? Não, aí é que você está errado. Você, enquanto trabalha, ora. Você, pelo trabalho que você está a fazer, você está a orar. Eu dou-vos exemplos porque eu quero que você entenda. Houve trabalhos que eu fiz que não correram bem. Não funcionaram. Não estavam a funcionar. E houve trabalhos que eu fiz e correu tudo bem. E eu dizia, mas como é que pode ser? Não pode ser. O que a tua palavra diz é uma coisa completamente diferente. Como é que comigo não acontece isso? E eu quero-vos mostrar o que é que a palavra de Deus diz e o que eu pensava com Deus sobre este assunto. Vamos abrir em Gênesis 21, 22.
muitas vezes, reis dirigiram a Abraão. Abraão foi chamado da sua terra, tinha 75 anos de idade. Foi chamado por Deus. Tomou sua mulher, seus servos e seu sobrinho e partiram. E Abraão andou com Deus e por causa disso Deus o fez prosperar. Mas os outros também viam acontecer coisas na vida deles que não viam acontecer na vida das outras pessoas. E aqui aparece um rei que diz exatamente isso. Gênesis 21, 22. E aconteceu naquele tempo que Abimeleque, o rei Abimeleque, com Ficol, príncipe ou capitão-mor do seu exército, falou a Abraão dizendo: Deus é contigo em tudo o que tu fazes. Eu quero-vos levar a várias passagens de vários homens. Deixa-nos levar a outro sítio. Vamos abrir em Gênesis 39, 3. É só um pouco mais à frente, uns capítulos mais à frente. Gênesis 39, 3. Eu vou-vos ler vários versículos. Nós vamos abrir em vários versículos e vou ler. E depois eu vou falar e explicar o que é que Deus colocou no meu coração. Vendo, depois, o Senhor, portanto, vendo, pois, o seu Senhor, porque estamos a falar de quem José estava vendido como escravo, e o seu Senhor da altura, vendo que o Senhor, que Deus, estava com ele em tudo o que ele fazia, vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e em tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava na sua mão. Deus abençoava a mão de José. Ele depois foi preso, e mais abaixo, no versículo 23, vamos andar um pouco mais para baixo, versículo 23, e o carcereiro mor não teve cuidado nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Isto eram homens que estavam a andar com Deus, e o Senhor prosperava a sua mão. Eu quero-vos levar agora a Gênesis. Não, desculpem, a Deuteronômio 28, 8. Deuteronômio 28, 8. Um versículo que nós oramos muito, nós lemos muito, nós confessamos muito, glória a Deus por isso. Deuteronômio 28. As bênçãos dadas por Moisés, dadas por Deus a Moisés, por obediência. E aqui vemos em Deuteronômio 28, 8, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo onde puseres a tua mão, e abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Agora mais abaixo, versículo 12. O Senhor te abrirá o bom tesouro do céu para dar chuva na tua terra a seu tempo, e abençoará toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Às vezes há pessoas que não entendem porque é que emprestar a muita gente era uma bênção e não tomar emprestado era uma maldição. Eu vou-lhe explicar. Toda a gente que emprestava nesta altura recebia juros. Ninguém emprestava dinheiro esperando receber o mesmo dinheiro. Esperava emprestar dinheiro e receber juros. Por isso é que aqui diz, porém tu não tomarás emprestado. Eu vos mostrei com vários versículos bíblicos que a bênção de Deus é conosco. A bênção abençoa as nossas mãos, todas as obras das nossas mãos. Então, e o que é que acontece? Ou porquê é que acontece que algumas coisas não funcionam conosco? Porquê é que algumas vezes nós estamos a fazer um trabalho e aquilo não corre bem?
Então, se Deus confessa e declara que abençoa as obras das nossas mãos, que tudo o que nós fazemos, Deus prospera. Então, porquê que há coisas que não funcionam? Eu tive trabalhos que eu fiz, principalmente em que computadores não ficaram a funcionar, não ficaram bem, e tiveram de vir várias vezes até à minha mão, até que eu percebi. O erro não está da parte de Deus. O erro é que nós não estamos a fazer as coisas corretas. Eu passo a explicar. Você enche um copo de água. Depois de ter o copo completamente cheio de água, já tentou meter coisa qualquer, um sumo, por exemplo, lá. Você vai dizer, não tem lógica, e não vai quase entrar nada porque ele está cheio. Pois é isso. Os objetos que nós lidamos muitas vezes estão cheios de maldição. E mesmo que nossas mãos toquemos nesses objetos, não vai ser o suficiente para abençoá-los. Então o que é que temos que fazer? Quebrar toda a maldição primeiro. Orar sobre os objetos. E só assim podemos fazer com que os nossos trabalhos prosperem em tudo. Eu aprendi em minha casa que muitas das vezes entravam objetos em minha casa que eu não me percebia ao princípio, que me deixavam. E eu não sentia logo, só passado uns dias é que eu me apercebi que havia qualquer coisa que não batia certo. Então, quando eu chegava à casa, eu colocava as mãos na parede e eu orava e dizia: eu quebro toda a maldição sobre todos os objetos que entraram na minha casa em nome de Jesus. E só assim eu sentia a paz chegar. Porquê? Há pessoas. Jesus disse: quem não é por mim é contra mim. E quem é contra Deus não tem Deus. Tem o diabo. Muitas pessoas vivem e vão vivendo, mas as suas vidas muitas das vezes são maldição. Os objetos que eles tocam, as coisas que são deles, ficam amaldiçoadas por causa da vida deles. Ah, mas eles não fizeram nada, não foram a bruxos, não fizeram nada. Ouçam, a maldição que eles têm é a maldição de todos que nós tínhamos antes de aceitar Jesus. A maldição que vem de Adão. A maldição da desobediência. E se você reparar, esses homens, essas mulheres, são desobedientes por natureza. E cada vez que alguém é assim, o que acontece é que os seus objetos tornam-se amaldiçoados. Por isso é que Deus tinha cuidado em dizer, cada vez que o povo atacasse algum sítio, havia sítios em que eles podiam tomar dos objetos e ficar com os objetos, mas havia outros sítios que eles tinham que destruir tudo. Um desses sítios foi Jericó. Em Jericó, Deus disse a Josué que quando entrassem, matassem tudo e destruíssem tudo, tudo que encontrassem. Houve um homem que encontrou uma capa babilónica, uma capa cara, muito boa, e guardou-a para si. E por causa de fazer isso, trouxe maldição para ele e para todo o povo. Portanto, assim que eles entraram numa batalha e perderam, e Josué caiu de joelhos perante Deus e disse: mas como é que é possível? Nós chegámos até aqui, vencemos tudo e agora de repente perdemos. E Deus disse: há maldição no teu meio. E então ele foi, andou, descobriu quem tinha a maldição e o que é que aconteceu? Teve que destruir tudo. Ele teve que destruir as coisas, os objetos todos que eram dele, inclusive toda a sua família. E nós, às vezes, não, mas que coisa tão dura. Você tem que entender uma coisa. Estas pessoas não tinham o sacrifício supremo que foi feito por Deus, feito através de Jesus. Atualmente,
Nós podemos orar pelas pessoas abençoando-as, desde que elas queiram. Podemos orar por objetos e os objetos ficam abençoados. É um tempo completamente diferente. Mas o que eu quero que você entenda é que objetos de algumas pessoas nas nossas mãos não são bênção para nós. Por isso é que há coisas que não funcionam quando nós trabalhamos. Ou é muito difícil, torna-se muito difícil. Porquê? Porque nós não oramos antes de fazer as coisas. Deus mostrou-me esta ilustração para mim, para eu entender como é que funciona com Deus. Quanto mais nós buscamos Deus para as situações da nossa vida, mais a presença de Deus se torna notória a nós. É exatamente como se estivesse a chover e nós andássemos pela chuva, estamos sempre a ser molhados, estamos sempre completamente molhados. Cada vez que buscamos a Deus, temos permanentemente a bênção de Deus nas nossas vidas. Permanentemente. Como se estivéssemos completamente encharcados de água. Temos permanentemente a bênção. Mas quando não buscamos a Deus, é exatamente como não andássemos à chuva. Estamos secos. Sem Deus. E depois tentamos fazer as coisas sem Deus, coisas que não vão resultar. Então, se você está a trabalhar, como é que você ora? Ouça, você está em todo lugar, em qualquer lugar, basta baixar a cabeça e orar. Quantas vezes eu vou a conduzir e estou a orar, quantas vezes... Você pode orar em qualquer lugar, de qualquer forma, mesmo que alguém o veja, qual é o problema? Eles vão ficar a olhar para si. Mas quem é este que está a fazer isto? Mas depois vão começar a ver como os reis viram com Abraão. Vão ver que na sua mão tudo prospera. Então é o que você está a fazer que está a fazer a diferença. E aí é que está. Cada vez que vier um objeto, ou você entrar numa casa para trabalhar, ou qualquer outro objeto que venha para as suas mãos para você trabalhar, ou em qualquer lugar que você tenha que fazer um trabalho, ore pelas coisas. Traga Deus para o seu meio. Traga Deus para o seu trabalho. Traga a bênção para a sua vida. Por isso é que ele diz orar sem cessar. Traga Deus. Pai, eu neste lugar eu quebro toda a maldição em nome de Jesus. Pai, eu abençoo este lugar e sei que tudo o que eu vou fazer, glória a Deus, vai funcionar e ficar bem. No nome de Jesus. Uma oração tão simples e tão poderosa faz toda a diferença. Encharque-se com Deus. Encharque-se com a presença de Deus. Com o poder de Deus. Há alturas que eu me lembro que as coisas não funcionavam mesmo. E eu dizia, mas como é que pode ser? Eu conheço a palavra de Deus. Deus diz em Deuteronômio que abençoa todas as obras das minhas mãos. Mas como é que você enche um copo que já está cheio? Você tem que o esvaziar primeiro, para poder encher. Então temos que tirar a maldição de Deus para que chegue a bênção. Peço perdão. Temos que tirar a maldição do diabo e colocar a bênção de Deus. Só assim vai funcionar. Só assim aquilo que não estava a funcionar na nossa vida começa a funcionar. Aquilo que nós não estávamos a conseguir, vamos conseguir. Mas se você se habituar a fazer isso sempre antes, tudo vai prosperar na sua mão. Os negócios vão prosperar na sua mão. Todas as coisas vão prosperar na sua mão. Eu sei de irmãos com casas abertas, casas de comércio abertas, que eles chegavam lá, abençoavam, cada vez que iam comprar material, esse material, eles oravam pelo material, abençoavam o material e diziam que ia ser vendido e eles, glória a Deus, Deus fazia o trabalho por eles e tudo era vendido e esses irmãos sempre foram abençoados. Mas eles oravam antes de começar. Eu tenho um testemunho de uma irmã, que essa irmã
todos os dias, quando chegava ao trabalho, tinha um gabinete dela e nesse gabinete ela orava. Houve uma mudança de direção. E quando mudou a direção, ela que tinha, como é que ia dizer, que dirigia grande parte das coisas, tudo funcionava. Com a mudança de direção, ela parou de dirigir e só tinha o seu gabinete. Fazia outras coisas, mas tinha o seu gabinete só. Por causa da mudança de direção, trouxe maldição para aquele lugar. O que é que aconteceu? A maldição trouxe um assalto e a firma foi assaltada. Sabe o que é que aconteceu? Tudo foi mexido, menos no gabinete da nossa irmã. Você entende? Às vezes nós não percebemos porque é que direção traz maldição. Porque é que a mudança de um patrão, a mudança de um gerente pode trazer bênção ou pode trazer maldição? Porque vai trazer o que ele traz. E cabe a nós, muitas vezes que estamos debaixo da direção desses homens e mulheres, saber o que fazer. E o que é que vamos fazer? O que a palavra de Deus diz. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, mas nós não somos atingidos. A bênção está connosco na nossa vida e o que nós oramos é o que vai acontecer no nome de Jesus. Entenda que muitas das vezes a direção, os chefes, patrões, podem trazer bênção ou maldição para a empresa. E nós, como cristãos, temos que saber isso e saber que nós podemos colocar Deus. E sabe o que é que acontece quando nós colocamos Deus na questão? Eu não sei se alguma vez alguém viu, mas já deve ter visto. Mete-se água e mete-se azeite. Quando mete-se o azeite, ele começa a ficar todo junto, mas começa a empurrar a água. À medida que o azeite aumenta, mais a água se afasta. Quando nós colocamos Deus, Deus começa como uma mancha a aumentar o lugar onde está. Só houver pessoas que possam ser transformadas, elas são transformadas por Deus, para que a bênção fique naquele lugar. De outra forma, essas pessoas são afastadas, como eu já vi acontecer. Entenda, quando Deus opera, ninguém pode impedir, mas só vai operar se nós orarmos. Porque se nós não orarmos, apesar da bênção estar na nossa vida, nós vamos ser afetados por causa de tudo o que está à nossa volta, a não ser que nós possamos orar. A oração vai desencadear um processo de bênção, não só na nossa vida, por dois motivos. Primeiro, estamos a trazer mais Deus. Estamos a dizer, Deus, tu podes, tu estás comigo, eu creio. O lugar onde eu estou abençoado, tudo o que eu faço é abençoado, os objetos que eu toco são abençoados, os objetos que eu faço, tudo que eu oro, tudo que eu é abençoado em nome de Jesus. E com esse processo, aumentamos a presença de Deus à nossa volta. E a presença de Deus aumenta para fora de nós. E para fora do sítio onde nós estamos. O lugar onde nós estamos não há problemas. No lugar onde nós estamos não há confusão. Porquê? Porque nós vamos orar declarando isso mesmo. Quando? Sempre. Não é de manhã, é sempre. Estamos num determinado sítio, obrigada, Pai, pela bênção que há neste lugar, pois não há problemas em nome de Jesus. Tão simples, tão rápido, tão abençoado. Tão abençoado. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Nem ninguém tem o poder, nem a capacidade de poder mudar aquilo que Deus quer. Mas nós temos a capacidade de poder trazer a presença de Deus até nós. Orando. Encharcando-nos com a presença de Deus.
Ouça, o que é mais importante é que à medida que trazemos mais e mais e mais a presença de Deus, sabe o que é que acontece? As outras pessoas vão começar a olhar para nós e vão começar a ver que há qualquer coisa diferente em nós. Que há qualquer coisa que está a acontecer nas nossas vidas que é diferente. Há pessoas que eu já vi que gostam de estar ao pé de mim. Eu já percebi isso. Porquê? Porque a presença de Deus afasta os problemas. A presença de Deus traz discernimento, traz sabedoria. Não é só para mim, é para aqueles que estão à minha volta. À medida que nós oramos pelos objetos, à medida que nós oramos pelas coisas, oramos pela casa, oramos pelo trabalho, oramos por tudo e em todo lado onde nós entramos, ouça, as coisas começam a acontecer. Eu lembro-me de uma vez eu estar a falar com um colega meu e ele passado um bocado virou-se assim: pai, sinto uma paz tremenda. Eu não lhe disse nada. Não respondi pelo que ele disse. Nós, como cristãos, nada somos se não tivermos Deus. Não, mas eu aceitei Jesus, sim, mas você vai ter que continuar a encher o copo. Porque o copo vai continuar a esvaziar. Sabe qual é a vantagem de ser cristão? É que você tem que dar para os outros. A sua presença traz bênção para toda a gente à sua volta. E aquele que não pode ser abençoado, aquele que rejeita a bênção, Deus o afasta. Mas é Deus, não somos nós. É Deus. Aquele que rejeita a presença de Deus, Deus o afasta. Porque onde está Deus, há paz, há amor, há harmonia. Glória a Deus. Mas temos que ser nós, através da oração, para buscar isso para nossas vidas. Para buscar isso para a nossa volta. Para buscar isso para o nosso trabalho. Você pode ser um empregado no seu trabalho. Mas você é o motivo de bênção para a sua firma. Você entende? Você é motivo de bênção para o sítio onde você está a trabalhar. Você foi lá posto por Deus para abençoar aquele sítio com a sua presença, orando por aquilo, quebrando a maldição em todos os lugares. Há pessoas que, oh meu Deus, há tanta gente que faz coisas mal e pensa que está a fazer bem. Há tanta pessoa que está a ir a sítios que não deve, a bruxos, videntes e tudo mais, pensando que está a fazer bem. No entanto, cada vez mais se afastam de Deus. E cabe a nós, como cristãos, muitas vezes não é o falar, é o nós agir orando. E tudo faz a diferença. As pessoas começam a chegar ao pé de nós e dizer: consigo as coisas funcionam. Consigo as coisas é diferente. Porquê? E aí damos a razão da nossa esperança. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. A imagem de um cristão coitadinho, desculpem, não existe. É completamente errada, é imaginação do diabo para as nossas vidas que nada tem a ver com Deus. Deus nos chamou para sermos em todas as coisas mais que vencedores. É para isso que nos chamou. Para influenciar este mundo com a presença de Deus, afastando o diabo. E eu quero que você entenda que é para isso que Deus nos chamou a cada um de nós. E você pensa: mas eu não tenho capacidade para isto, para aquilo, para aquilo outro. Sabe qual é a capacidade que Deus procura em cada homem, em cada mulher? Eu vou lhe dizer qual é. A obediência.
Não é mais nada. É obediência. Mas eu não sei tocar, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer isto, eu não sei fazer aquilo. Ouça, o que Deus procura é a obediência. Porque os dons Deus dá. Os dons Deus dá. Eu já contei aqui algo que me foi contado e que me realmente marcou e fixei muito, porque realmente tem toda a lógica. Nós precisamos saber, Deus precisa de saber quem é obediente. Deus diz lá em Isaías que nos provou, nos purificou na fornalha da aflição. Deus disse, eu te deixei ter fome para ver o que estava no teu coração. Para ver que, perante as circunstâncias, o que é que nós fazemos? Se nos queixamos ou se agarramos e não, lutamos e dizemos, não, não é assim. Não é assim que Deus quer para a minha vida. Você tem que ter conhecimento do que é que Deus... Muitas pessoas pensam, não, pronto, isto foi uma passagem que está... Ouçam, existem passagens más na Bíblia. Todas elas resultaram em bênção. Se a sua vida não está a resultar em bênção, alguma coisa está errado. E não é em Deus, é em nós. Nós estamos a deixar que o mundo influencie-nos a nossa maneira de pensar. Não, é cristão, tem de ser uma igrejinha pequena. É cristão, tem de ter, pronto, coitadinho, tem de ter só o suficiente. Isso não é mentira, isso não é nada de Deus. Leia, por favor. Não leia livros, não leia coisas, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Há livros que eu gosto de ler, sabe porquê? Eu vou-lhe explicar porquê. Não por causa do conteúdo, mas é que o conteúdo, grande parte dele é Bíblia. Versículos, para ilustrar tudo aquilo que ele está a pensar e da forma que nos está a mostrar a nós, com versículos da Bíblia, mostrando e provando a vontade de Deus para nós. Abraão foi chamado com 75 anos de idade. Ele foi chamado e ele saiu de casa dele. Foi para onde? Para o deserto. Para onde? Coisa nenhuma. Logo a seguir, Deus o abençoou. E não parou de o abençoar. Porquê? Obedeceu. Isaac, filho de Abraão, o que é que aconteceu? Havia uma grande fome na terra. E Deus diz, semeia na terra que eu te disser. Ele obedeceu e semeou. Mas a terra não estava. Mas a terra estava seca. Como é que vai dar fruto? Ele obedeceu. E Deus o tornou um homem riquíssimo. Jacó, filho de Isaac. Sabe o que é que aconteceu? Ele foi para a casa do seu tio para encontrar a esposa. Casou-se com a mulher errada, porque o tio lhe deu primeiro a filha mais velha e não a filha que ele queria. E ele trabalhou 7 anos por essa filha que não era aquilo que queria. Depois trabalhou mais 7 anos para ter a mulher que ele queria. E ao final de 14 anos, sabe qual era a riqueza dele? Nenhuma. Ele voltou-se para Deus e Deus lhe mostrou como ter riqueza. Ele obedeceu e Deus o enriqueceu. Por causa da obediência, eles são chamados o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Porque obedeceram. E eu quero que você entenda e acredite em mim, naquilo que eu lhe estou a dizer. E se você não acredita, leia, por favor, a Bíblia Sagrada. Deus o vai provar para ver até que ponto pode confiar em si. Muitas das vezes as coisas não vão ser fáceis, mas se você agarrar a Deus, ouça, Ele o vai livrar de todas. Vai abençoá-lo. E vai ser notório em todo lugar onde você é conhecido. Vai ser notório a toda a gente que você tem Deus. Porque essa é a vontade de Deus. Que Deus seja glorificado em todo lado. Até o que é que nós somos? Lâmpadas. Lâmpadas para dar luz para os outros. Nós somos lâmpadas de Deus. Mas eu quero que você entenda uma coisa.
A lâmpada só funciona quando tem eletricidade. Se não tiver eletricidade, não vai dar luz. Por isso, a nossa busca constante de Deus para a nossa vida, orando a todo o tempo, com toda a oração, com toda a súplica, para quê? Para que mais e mais e mais da presença de Deus esteja em nós. Ele nos dê cada vez mais e mais direção em todas as coisas. É impressionante. Na história de José, por exemplo, Deus era com ele de tal forma que o dono da casa largou tudo na mão dele. Porque ele viu da forma como ele fazia, como ele dizia que se devia de fazer, tudo funcionava. E então ele largou. O carcereiro mor fez o mesmo e o faraó da altura, o rei da altura, fez o mesmo. Confiou nele toda a terra. Porquê? Porque Deus era com ele. A diferença entre nós e as outras pessoas do mundo é Deus. Quanto mais trazemos Deus para o pé de nós, quanto mais oramos pelas coisas, mais bênção vem. Mais bênção vem. Eu quero vos mostrar. Vamos a Mateus 26, 36. Mateus, Novo Testamento, Mateus 26, 36. Todos nós sabemos quem é Jesus. Jesus nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo nessa mulher. Aos 30 anos de idade foi batizado e sobre ele desceu o Espírito Santo. E a partir dos 30 anos teve um ministério de mais ou menos 3 anos de idade. 3 anos. E no fim desse tempo foi crucificado e morreu por nós. Mas eu quero que você entenda aqui uma coisa. Em Mateus 26, 36, vemos o que é que Jesus fazia constantemente. Estamos a falar de Jesus. Não estamos a falar de qualquer outro homem. Estamos a falar de Jesus. E veja o que é que Jesus fazia. Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Ele fazia isto constantemente. Mas ele era Deus. Mas ele precisava da direção do Espírito Santo para a sua vida, para saber o que fazer a seguir, para se encher da presença de Deus, para se fortalecer em Deus. Versículo 20, 37. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja feita como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste velar comigo? Nem uma hora puderam orar com ele? Muitas pessoas pensam, não, eu tenho que orar. Você tem que trazer Deus para a sua vida. Porque se nós estamos a trabalhar num trabalho que não tem a ver diretamente com Deus, não é? Nós estamos a trabalhar e quando estamos a trabalhar a fazer isto, aquilo, pouco importa o que estivemos a fazer, na nossa profissão, que não é trabalhar diretamente para Deus, no trabalho secular, como nós costumamos dizer, nesse trabalho cabe a nós trazer Deus para ele. Cabe a nós trazermos a presença de Deus. E como é que isso se faz? Orando. Buscando ao Senhor. Pai, olha, ajuda-me aqui. Pai, preciso da tua ajuda aqui. Preciso da tua ajuda. Mas vamos estar assim a chatear Deus.
Quando você for pai, quando você for mãe, vai perceber o agrado que é de cada um de nós quando um filho nosso nos pede ajuda. Quer dizer que somos importantes para ele. Quando nós pedimos ajuda a Deus, nós estamos a dizer: Deus, tu és importante na minha vida. Tu és importante para mim. Eu dependo de ti. Eu te quero aqui. Quando nós estávamos a adorar, glória a Deus. A minha esposa estava a dizer, a presença de Deus estava aqui. Porquê? Porque estávamos de coração sincero a cantar perante Deus. E a presença dele se manifestou. Porquê? Porque quando nós cantamos do coração puro, sincero, livres de todo o mundo, ouça, com o coração em paz, sem confusão, nós trazemos a presença. Mas muitas das vezes nós vimos do mundo e como é que fazemos? Oramos antes. Ficamos quietos antes. Orando. Pai, tira de mim tudo o que aconteceu. Tira de mim, Senhor. Eu, toda a minha vida, sempre gostei muito de ver filmes. Toda a minha vida. Atualmente, cada vez menos eu vejo. E cada vez que eu vejo um filme que me afeta, em que eu fico com ele na cabeça a pensar, eu tenho que agarrar e tirar isto de mim. E eu tenho disso, eu ordeno todas as imagens, todos os filmes que saiam da minha mente e do meu espírito, em nome de Jesus. E acabou. Eu quero influências de Deus, não quero influências do mundo. Há filmes muitas das vezes que falam sobre vingança, e nos leva a nós a ter uma reação de vingança. Não pode ser. Deus diz, minha é vingança e eu retribuirei. Não é nós, nos cabe a vingança. Não, nós pensamos assim, mas essa pessoa então não lhe vai acontecer nada. E é que você se engana? Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Deus. Cada vez que Deus diz para nós perdoarmos, sabe o que é que Ele está a dizer? Sejam abençoados, perdoem. Sabe qual era a primeira coisa que Jesus disse quando apareceu aos seus discípulos, quando ele estava noutro lugar, depois quando ele apareceu, a primeira coisa que ele dizia quando chegava ao pé deles? Paz seja convosco. Porque se têm paz, tudo o resto acontece. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero-vos levar a versículos que Deus nos diz para orar. Vamos a Lucas 18, também no Novo Testamento, Lucas 18, 1. Este Lucas 18, 1 é uma bênção. Eu já vos li estes versículos, que é uma parábola, já li. Se eu disser que é o juiz, que a viúva, você já sabe o que é. Já sabe o que é que se trata. Toda a gente já ouviu falar mais do que uma vez. Mas eu quero que você repare numa coisa que Deus diz ao início, que Jesus diz ao início. Lucas 18, 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Eu quero fazer parar aqui. Eu vou voltar a ler. E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre. E nunca desfosse. E nunca desistir. Eu vou-lhe dizer o que é um fraco. Um fraco é aquele que desiste. Não é aquele que está a lutar e está a perder. É aquele que desiste. Esse é que é fraco.
Aquele que volta atrás, esse é que é fraco. Vemos por esta parábola, posso-vos ler a parábola, mas o que eu quero realçar é sobre o dever de orar. Dever de orar. Dever de orar sempre. Sempre. A qualquer momento, a qualquer altura. Porquê? Porque Deus se agrada disso. Deus quer estar na nossa vida. Quer ser presente em tudo na nossa vida. Pouco importa se você vai apanhar um parafuso, se você vai agarrar e, sei lá, fazer seja lá o que for. Isso não importa. Deus quer estar presente connosco. Eu já vos contei várias vezes, por causa muitas vezes dos computadores portáteis que eu cheguei a abrir, muitas vezes os parafusos deles são tão pequenos. Quando caem para encontrar um parafuso daqueles, meu Deus, já tive muito tempo e até eu já sei. Quando o parafuso cai, já estou a orar. Pai, ajuda-me a encontrar o parafuso. E lá encontro o parafuso rápido. Mas vocês clamam a Deus por causa de um parafuso. Eu clamo a Deus por causa de tudo. Tudo. Quanto mais eu estiver encharcado com a presença dele, melhor é para mim. Eu sou de Deus. Eu quero dar luz. Versículo 2. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não tema Deus nem respeite os homens, todavia esta viúva me molesta. Hei de fazer justiça para que enfim não volte a me importunar muito. Disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé sobre a terra? Aqui há uma garantia que aqueles que buscam a Deus vão ter sempre resposta. E Deus lhes vai responder sempre. Deus o vai abençoar sempre. Embora parece para nós, às vezes não é em tempo útil, mas existe um tempo para todas as coisas debaixo deste céu. Eu quero voltar a ler o versículo 1 e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nunca. Nunca desistir. Nunca voltar atrás. Nunca agarrar e se queixar, isto não está a funcionar, isto não está a dar. Não! Ele vai dar. Ele vai dar. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra. Vamos abrir mais um versículo. Efésios 6:18. Também no Novo Testamento, claro. Efésios 6:18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Eu vou voltar a ler. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Agora, ouçam lá. Então, mas, se nós estamos a trabalhar, então como é que fazemos isso? Você precisa de muito tempo para orar? Você pensa por orar muito tempo vai conseguir ter mais bênçãos de Deus? Orar muito é possível para aquelas pessoas que já não estão a trabalhar. Para nós que estamos a trabalhar, nós estamos numa profissão aqui, aquilo, aquilo, o que é que nós temos que fazer? Arranjar tempo. Trazer Deus para a questão onde nós estamos. Nós precisamos resolver qualquer problema. Pai, ajuda-me, Senhor, a resolver este problema. Uma oração tão simples que traz a presença de Deus para o pé de nós. Pai, eu preciso de acabar isto a tempo. Senhor, ajuda-me. Você nem imagina o que é que vai acontecer. Porque eu já vi acontecer.
as coisas parece que desembaraçam-se de uma forma que você acha impossível. Então, a fazer um serviço numa firma, à última hora, nós fomos ver, não estava a funcionar. E eu disse: Senhor, ajuda-me. Em espaço de meia hora, metemos tudo a funcionar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só é possível porque nós trazemos Deus para a questão. Toda a gente à nossa volta vai ser abençoada por causa da nossa oração. Mas que importa? Deus vai ser glorificado. Porque as pessoas vão começar a notar, mesmo que você ore baixo, elas vão ouvir. O que é que esta está a fazer? O que é que este está a fazer? Vamos a trazer a presença de Deus para a questão. Eles vão ver e eles vão dizer: não é que Deus ouve este gajo? E desculpem a expressão gajo. Um pastor que eu conheço, aconteceu a alguém que ficou magoado e ferido no trabalho. E toda a gente gozava com ele por ele ser cristão. Mas ele continuou a fazer o serviço dele e a fazer as coisas como achava melhor fazer. Mas houve um dia alguém que ficou magoado e ele chegou ao pé dele, meteu-lhe as mãos em cima e orou por ele. E a pessoa ficou bem. Toda a gente viu e toda a gente dizia: não é que ele é real mesmo? Não é que é mesmo verdade o Deus dele? E a partir daí começaram a honrá-lo. De tal forma, quando ele saiu do trabalho dele para ser pastor, fizeram uma festa de despedida a ele. Aquilo que era escárnio, aquilo que gozavam com ele, agora o honravam por causa de Deus. Está na nossa mão fazermos o que temos que fazer. Está na nossa mão colocar mais ou menos a presença de Deus no nosso trabalho, nos nossos sítios, onde nós estivermos, em todo lugar. Nós começámos a reunião. Nós estávamos a começar a reunião. Eu estava a orar. Porquê? Qual é o desejo da minha vida? Servir a Deus. Qual é o desejo da minha vida? Fazer o que Deus quer. Que Ele seja honrado em tudo o que eu faço. Que Ele seja glorificado em tudo o que eu faço. Mas para que isso possa acontecer, eu tenho que buscá-lo a Ele, porque só Ele me pode ajudar. Mas é o meu desejo que faz as coisas acontecer. É a minha oração que faz as coisas com que Deus opera. Porque cada vez que eu oro, Deus responde. Eu ou qualquer cristão. Mesmo que você diga: mas isso não, comigo não é bem assim. Ouça, primeiro, pare de ouvir o que está a ouvir e vá ler. Para conhecer mais de Deus. Quando você conhecer mais de Deus, vai ver que Deus vela pela sua palavra para fazer cumprir. Que Deus honra a sua palavra acima do seu próprio nome. E que Ele responda a oração. Sempre. Ele é grande e poderoso Deus. O nosso Deus. E eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é por nós, ninguém pode ser contra. Antes de nós falarmos um pouco sobre ofertas, eu quero lhe dar um conselho. Quando você tiver alguma coisa na sua vida que não está a funcionar, ora. Você tem um carro que não está a funcionar, ora. Você tem um objeto qualquer, um eletrodoméstico que não está a funcionar, ora.
Você está uma máquina que não está a funcionar? Ore. Você vai ver a mão poderosa de Deus fazer funcionar tudo. Eu tenho eletrodomésticos em minha casa que eu disse, enquanto eu estiver em minha casa, tudo vai funcionar em nome de Jesus. Eu declaro, falo isso. O que é que acontece? Exatamente o que eu falo. A glória de Deus, não minha. Quem sou eu? Apenas um vaso de Deus. Ore. Dependa de Deus, não dependa do mundo, não dependa das circunstâncias, não dependa do que é que está a acontecer aqui, ali. Ah, mas agora o tempo está bom, o tempo está mal. Não, agora o tempo está mal, não dá. Agora não, agora Portugal está bem, ou outro país qualquer está bem, pronto, está tudo bem, tudo vai ficar bem. Ah, agora está mal. Ouça, esqueça lá isso. Traga Deus para a sua vida, buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Deus proporcionará para si a bênção. Assim como a nível financeiro. O que é que você está a fazer? Você está a confiar em Deus? Você vai dizer, mas eu não tenho estado a semear. Então o que é que você está a fazer? Está a comer as sementes? Então como é que quer que elas cresçam? Vá a uma igreja, meio. Se quer semear no nosso ministério, no final está lá um apartado. Se você quer a bênção para a sua vida, você tem que acreditar em Deus e buscar a Deus. Só assim vai resultar. Só assim Deus pode abençoar. Você está a dizer, mas é assim a nível financeiro. Ouça, leia, por favor. Não acredito só no que eu falo, leia. Vá ler Malaquias 10, vá ler Filipenses. Leia todos os Filipenses e você vai ver o que é que Paulo disse sobre o povo de Filipos, de Filipenses. O que é que ele disse sobre aquele povo que semeava constantemente nele? E ele dizia que Deus iria suprir todas as suas necessidades, porque eles semearam em abundância no ministério de Paulo. Você sabe que há pessoas que foram chamadas para semear, em larga escala. E por causa disso são abençoados, porque estão a fazer a vontade de Deus. Porque sem haver finanças na igreja, a igreja vai parar. E isso nunca vai acontecer no nome de Jesus. Por isso nós semeamos. Por isso nós damos ofertas. Então vamos semear. Amém? Por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Obrigado. Vira as mãos para as ofertas, vamos dizer obrigado, Pai, podemos semear no teu reino, confiar em ti. Sabemos que em todas as coisas és mais que poderoso para fazer tudo acontecer.
E sabemos, Senhor, que a bênção já está nas nossas vidas. Para a tua glória e honra, em nome de Jesus. Amém. Vamos baixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e vamos dizer: Pai, eu te agradeço, Pai, por tudo o que tens feito por mim. E sei que cada vez que eu oro, tu me respondes e me abençoas em todo lugar onde eu estou. Faz com que eu entenda esta mensagem que foi transmitida hoje, que ela entre no meu coração, que eu dependa em tudo de ti. Que eu te busque mais e mais para a minha vida, para o meu trabalho, para a minha família, para o meu relacionamento. Tudo, Senhor. Para que tu sejas honrado em tudo e glorificado em tudo. No nome de Jesus. Glória a Deus. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos.